Como ser um assistente técnico judicial? Meu nome é Alessandro, trabalho como perito aqui em Santa Catarina. Hoje eu vim esclarecer uma dúvida muito frequente entre o pessoal que me segue. O pessoal tá ali querendo trabalhar, mas nem sempre o juiz faz alguma nomeação, né? Acontece que o pessoal pode trabalhar, você que é engenheiro, corretor de imóveis ou médico, seja qual for a tua profissão, até mesmo veterinário, né? Pode trabalhar sim como assistente técnico judicial sem depender de nomeação. Isso mesmo. Trabalhando como assistente, você não precisa ser nomeado. Você fica diretamente contratado do seu cliente, ou seja, uma das partes. Então é aberto um processo judicial. Por exemplo, a pessoa A vai ali processar por algum motivo a pessoa B e cada uma dessas partes vai precisar de um assistente técnico, né? O terceiro elemento, que seria o poder judiciário, que é o juiz, ele nomeia o perito, mas tanto a parte A quanto a parte B vai precisar aí de um assistente técnico e hoje eu vou te falar um pouquinho sobre esse trabalho, quanto ganha e alguns detalhes a mais, tá bom? Então vamos lá. Para começar, quanto que ganha um assistente técnico judicial? Segundo o IBAP de Santa Catarina, o valor da hora técnica de referência para ser utilizada é de R$ 560 a hora. Então, por exemplo, vou utilizar aqui um exemplo bem simples, né? Imagina que há ali uma servidão administrativa sendo implementada em um terreno, e daí é aberto um processo judicial, porque essa pessoa aqui tem um terreno, e daí uma empresa, uma concessionária de energia, precisa de uma parte desse terreno para passar linhas de transmissão elétrica. O que acontece é que essa daqui vai indenizar essa pessoa com, por exemplo, R$ 10.000 por uma área de, por exemplo, 5.000 metros quadrados. Só um exemplo, né? E às vezes é mais ou menos isso que acontece, tá? Embora pareça meio absurdo para você que está escutando esse vídeo, tem processos assim, tá? O que acontece? Essa pessoa aqui pensa o seguinte, que é a dona do terreno. Isso não é justo? Isso é totalmente injusto. Aí ela se defende, né? Porque normalmente essa daqui abre um processo judicial contra essa daqui para poder antecipar a ligação e já poder ocupar o terreno, né? Então, na prática, ela abre o processo, faz o depósito em juízo e já vai lá no terreno ocupar o terreno. Aí essa daqui se defende falando, ó, a indenização tá errada, é mais caro. E daí o juiz, né, ele precisa de um perito, normalmente engenheiro civil, para fazer a avaliação daquela parcela de terreno e verificar realmente qual que é o valor daquele terreno. Só que o perito por si só, ele não vai representar nenhuma das partes, ele estaria representando o juiz. Aí, o ideal, que é muito recomendado, é que cada parte tenha um assistente técnico. Ou seja, nesse caso, cada parte levaria o seu engenheiro para auxiliar o perito durante a perícia e também, eventualmente, fazer uma defesa, fazer um laudo contestando o laudo do perito. Porque é comum ali haver alguns equívocos por parte de alguns peritos, né? Então daí cada assistente ele pode dizer, não, opa, essa parte aqui, o expert, né, o perito, ele acabou se enganando, acabou esquecendo de algum detalhe, é comum acontecer, tá? Então daí, por isso que é tão importante ter um assistente técnico judicial. É um gasto que muitos não querem ter, mas a gente que vive nesse meio aí acaba verificando que a parte que não possui assistente técnico às vezes acaba sendo prejudicada. Então, se você tem algum processo judicial, tenha um assistente técnico. Se você está buscando aí ser um assistente técnico, né, você vai trabalhar para uma das partes. Normalmente, quem indica o assistente é o advogado, né? O que acontece é que você pode utilizar de referência em Santa Catarina R$ 560 por hora. Então imagina o seguinte, vai ter a vistoria, né, do terreno, normalmente essa vistoria aí demora 1 hora, vai ter cobrança de R$ 560 por hora. Se caso você precisar fazer um laudo a mais, aí você também pode utilizar essa referência de valor. Vamos supor que o laudo aí demore 4 horas para você fazer. Vai pegar o 560 e vai multiplicar por 4. Vai dar em torno de R$ 2.240, né, aproximadamente. Fiz de cabeça, que me perdoe se estiver errado. Né, e daí você vai efetuar essa cobrança. Né? Então, isso daqui é um breve resumo de quanto ganha um assistente técnico judicial. O que é? Foi isso que eu te expliquei, né? Eu coloquei em outro slide, mas eu acabei explicando para você, né? É aquele que está junto com os advogados e junto com as partes, né? Claro que o assistente técnico judicial, ele precisa ser imparcial. Então, você não pode ir lá e ir contra a verdade. Então, por exemplo, né? Se está tendo infiltração, agora um outro caso, né? Está tendo infiltração devido a alguma obra. Você não pode ir lá verificar a umidade e dizer, não, aqui não tem infiltração. Você não pode mentir. Né? Então, mesmo que você seja de uma das partes, você não pode ali subir
e não ter ética, né? Você tem que ser ético, tem que verificar a verdade. O que acaba acontecendo é que cada assistente, ele busca favorecer, né, a sua parte, indicando para o perito coisas que ele pode ter esquecido. Então, por exemplo, se o perito foi lá e mediu, opa, tem umidade aqui, pode ser que o assistente técnico judicial da outra parte diga o seguinte, opa, mas essa umidade aqui, na verdade, ela é ascendente. Você deveria analisar, poderia, né, o senhor efetuar a análise da veiga baldrame para verificar se teve impermeabilização, sabe? Questões assim. Então não é que o assistente técnico ele vai mentir, mas você vai tomar ali, querendo ou não, né? Embora muita gente fala, não, tem que ser o que é certo. É o que acontece na prática, é que o assistente técnico ele tenta puxar um pouquinho pro lado do seu cliente, obviamente, né? Ele que tá pagando, não tem o que fazer. Dinheiro é quem manda, né? Mas principalmente quando o perito ele acaba esquecendo de alguma coisa. Se o perito acaba esquecendo de uma coisa que não é a favor do assistente técnico, é bem comum o assistente técnico não falar nada e ficar quieto. Comum, tá? Bem comum mesmo, né? Não é o 100% certo, mas é o que acontece nas vistorias, né? Não adianta a gente vir aqui e pintar uma coisa que não é. Mas o suprassumo, né? O que a lei máxima ali é que não pode o assistente técnico se corromper, né? Então, digamos, se tem uma coisa que é fato, aí o assistente técnico tem que ser mesmo imparcial, né? Você está ali para ajudar o perito, embora você seja contratado de uma parte, você não pode mentir ali para tentar induzir o perito ao erro, tá? Vamos lá, como se tornar um? Primeiro de tudo, você tem que ter um registro profissional. Então, se você é engenheiro, por exemplo, tem que ter um registro no CREA. Se não pagar o teu registro no CREA, você não pode trabalhar como assistente técnico, porque vai precisar fazer emissão da RT, né? Se for arquiteto, RT e por aí vai, tá? Tem que ter registro no seu conselho. Um item adicional, se você quiser, é também ter o registro na comarca. Para o assistente técnico, isso não é obrigatório. Só que é interessante porque muitas vezes pode ter pessoas ali que estão ali com dúvida, não conhece nenhum engenheiro, não conhece nenhum assistente técnico, advogado às vezes não conhece. Aí você pode também se registrar nessa comarca, porque daí ele vai ver ali a listinha de peritos do juiz da comarca e buscar ali um para ser assistente técnico, tá? Então, como se tornar um, você tem esses dois passos bem simples. Daí tem, é claro, o passo principal que é você ter conhecimento sobre aquilo, né? Mas entende-se, subentende-se que antes de você acertar qualquer serviço, você vai ter o conhecimento de como fazer ele, tá? O que faz? Como eu te falei, auxilia o perito. Esse é a principal atividade do assistente técnico. Auxiliar o perito. Por exemplo, às vezes o perito tem dúvida. Olha, essa argamassa ali foi colocada quando? Qual que é o traço desse concreto que foi feito? Se o assistente técnico muitas vezes foi até o engenheiro executor que executou aquela obra, ele pode sim fazer auxílio nessas questões para o perito. E ali na hora mesmo, muitas vezes o perito trabalha sozinho. Ah, puxa a trena aí. É legal do assistente técnico auxiliar o perito ali, né? E outra parte é auxiliar o cliente, como eu te mencionei. Você está ali pelo seu cliente, né? Então, você, se verificar que a perícia está esquecendo algum ponto que seria favorável ao seu cliente, é muito interessante você avisar, mas sempre lembrando que você não pode infringir questões éticas, tá? Então, aqui, ó, resumindo. O juiz nomeia o perito, tá? Então, o juiz comunica-se diretamente com o perito vai ali comunicar-se através, né, com as partes através do assistente. Então, por exemplo, essa questão do traço. Não adianta o perito perguntar qual que foi o traço de concreto utilizado para o advogado. Ele não vai saber, tá? Então, acontece que o assistente ele faz essa ponte, né, entre o perito e as partes para continuar fazer ali o entendimento de um e outro, né? Dicas fundamentais aqui pra gente fechar, tá? Primeiro de tudo é o que eu já falei pra você sobre a imparcialidade. Então, mesmo que você vá buscar ali favorecer a tua parte, o que não adianta negar, você vai fazer, né? Porque é quem tá te pagando, você não pode mentir, né? Então, se tiver algum ponto que a perícia está esquecendo que seria favorável à tua parte, você fala ali pro perito, ó, o senhor está esquecendo desse ponto aqui, que é muito importante, né, para fazer esse tipo de auxílio, né? Seriedade, né? Tem muitos casos onde eu vejo o assistente técnico que tem uma carga a mais ou muitas vezes só mais idade do que o perito desmerecer o perito. Então isso é um caso bem complexo, um caso muito grave, né? Dizer que o perito não tem competência ali na hora, né? Isso pode trazer vários problemas, então tem que ser um trabalho sério, respeitoso. Como eu mencionei, o principal trabalho do assistente técnico é fazer o auxílio para o perito, né? Então, se o perito está ali precisando de algum auxílio, é legal o assistente técnico ajudar o perito, né? Até porque podem ter algumas dúvidas, que como o assistente ele tem essa proximidade e muitas vezes mesmo, como eu te mencionei, tá tendo alguma perícia numa obra, é bem comum o engenheiro responsável por aquela obra ser o próprio assistente técnico. Então tem ali
esse dever, né, de auxiliar o perito com as suas eventuais dúvidas para trazer o laudo mais imparcial possível. Tá legal? Então ficou aí dicas fundamentais para ser assistente técnico, ok? Até mais.